Olá, saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E esse canal trata de dicas de leituras, crítica literária, e estamos lidando com o modernismo na Áustria, lendo esse verdadeiro tijolo, que é O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, que é na mesma época ali do Montanha Mágica, né, dos livros do Hermann Hesse, que é o Lobo da Estepe, né, o Jogo das Contas de Vidro, que são romances que já foram discutidos nesse canal, nesses romances de língua alemã e do modernismo, que também vai ter relação ali com os livros do James Joyce, né, Ulisses, e Dos Passos, né, João dos Passos, lá nos Estados Unidos, João dos Passos, e o outro alemão seria o Berlin Alexanderplatz, do Alfred Döblin, né? Então são romances em que tem cidadãos comuns, pessoas comuns, andando pelas grandes cidades numa época de transição política, né? Uma época de pré-guerra, né? Porque aqui eles estão planejando fazer a comemoração do império ali do Franz Josef, né? O imperador austro-húngaro. Lembrar que a Áustria é um retalho, né? Uma coxa de retalho de etnias, de povos, né? Então você tinha ali os austríacos, os alemães, você tinha os tchecos, né? Eslovacos, tinha os romenos, os húngaros, né? Tudo misturado ali. E aí eles tentam unir, né? Formar o que é uma nação, o que une um povo, né? Essas discussões que vão lembrar muito ali a Montanha Mágica, né? O Jogo das Contas de Vidro, que é essa questão da civilização europeia, o que forma a civilização europeia. Então, esses diálogos vão lembrar muito os diálogos próprios, né? Os Zeitgeist. Zeitgeist é isso, né? O contexto da época. E aí me lembrou muito por essas questões. A questão aqui desse livro é que, como tem vários personagens, vários núcleos, né? Que olha o tamanho do livro, né? 1.200 páginas. É difícil você dar atenção a todos os personagens. Tem personagem que é mais bem construído que outros, né? A Diotima, por exemplo, aqui o Arnheim está se destacando, enquanto que outros personagens são mais caricaturas, né? Fica lembrando muito lá o Dickens, né? O Balzac, que aqui é o burocrata, funcionário, o banqueiro, o financista, o nobre, o alteza, o ministro. Então, a socialite, né? Então, as pessoas se destacam por profissões, né? Ou se resumem às profissões, então não trabalha muito a profundidade de personagem que o Montanha Mágica tem, né? Então, nisso aí, o Montanha Mágica, a maioria dos personagens, não todos, né? Mas a maioria dos personagens do Montanha Mágica tem mais destaque, assim, criação de personagem, né? Não tanto no Jogo das Contas de Vidro, que aí também já é mais nisso aqui, né? Mais caricaturas, esquemas, né? Ele quer ilustrar uma tese e usa personagens, né? Então fica aí. Então vamos lá, nós vamos hoje do 42 a 54 com o resumão, né? Então vamos começar aqui do salão, né? O salão lá da nobreza, da burguesia. A Diotima é uma socialite, né? Ela é casada com um funcionário que é o Tutsi, né? O subsecretário Tutsi. E aí fica aquelas conversas de salão, e quem se destaca ali é o Arnheim, né? O Arnheim que está se envolvendo com a fé com a Diotima. E o Arnheim é aquele cara cheio da grana, né? Um financista, né? Um empresário, e cheio das ideias. Então ele consegue conversar sobre os vários assuntos, ele fica até cômico, né? Ele entra em qualquer roda de assuntos sobre arte, sobre política, sobre civilização, sobre armamento, sobre poesia. Então o cara, ele é muito bem articulado, cheio da grana, então todo mundo gosta de conversar com um cara cheio da grana e cheio de ideias, né? Então ele vai financiar muito dessa ação paralela, que é um conjunto, um comitê, para fazer essas homenagens ao Franz Josef. Só que a gente sabe que não terá essa homenagem, porque em 1914 começará a Primeira Guerra Mundial. E aí, em 1918, quando acabar a guerra, já não tem mais Alemanha, já não tem mais Áustria, já não tem o Império Russo, já não tem mais o Otomano. Então, é a queda dos impérios, né? A queda dos impérios ali no final da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o Arnheim é esse homem que se destaca em contraponto ao Ulrich e até o subsecretário Tutsi, né? Que são pessoas assim comuns, ordinárias, né? São pessoas assim, não muito de qualidades, não, né? Homens sem qualidades, enquanto que o Arnheim seria o contrário, aquele cara oportunista, o cara bem sociável, né? Assim, consegue articular nos meios sociáveis, coisa que a Diotima está aprendendo agora, né? A Diotima está usando o carisma, o glamour, né? Com uma certa teimosia, né? Ela é muito teimosa,
E aí, com essa ambição, ela consegue subir e ela consegue unir nesses salões ali os nobres, os fidalgos, os burgueses, os financistas, os artistas, né? Então, o ideal da socialite é isso, né? Promover a conversa. E aí, cada um está preocupado com a coisa ali, né? Então, tem aqueles nacionalistas que estão preocupados em fazer as homenagens para unir a pátria, né? O que vai unir a pátria? É a cultura, é o armamento, é a guerra, é a religião. Então, as discussões é isso, de como é que você vai transformar, né, essa comemoração em 1918, né, como eles pretendem, numa união da pátria, né, a Áustria sobre todos, né, a grande Áustria, a Áustria universal, né, que é uma ideia muito chauvinista, muito nacionalista, que é justamente uma das críticas do autor aqui, né, a ironia toda com essa questão que eles querem transformar essa ação paralela nesse comitê de manifestações, mas sempre para comover o coração dos austríacos, sobretudo da Europa e do mundo. Vamos comover o mundo, né? E a gente já sabe que não vai acontecer nada disso, né? Porque a guerra vai chegar e vai destruir a Europa, né? E aí o Rich, ele tem uma certa relação de inferioridade, né? Ele se sente reduzido assim perante o Arnheim e também o subsecretário Tutsi. E a gente já sabe a ironia daqui que o subsecretário Tutsi já está desconfiando que a mulher dele está de olho nesse Arnheim, que é esse financista, esse rico, né? Então, essa questão do Rich, esse ressentimento dele, e do Tutsi com relação ao Arnheim, é ressentimento do homem comum, do homem medíocre, né, com o homem que se destaca. Né? Então, eles têm uma certa inveja dele. E o Arnheim é tipo o medalhão lá do conto do Machado de Assis, né? Teoria do medalhão. É o cara que fala bem, que se articula bem, concorda com todo mundo, fala sobre vários assuntos, só que não tem profundidade em nada, né? E fala só coisas assim que todo mundo quer ouvir, coisas comuns, né? Então é o cara do youtuber, que fala sobre todos os assuntos, política, religião, filosofia, e não sabe nada propriamente, a não ser aquilo que está na moda, que é falar das celebridades, né? Então, e aí tem lá os generais que estão preocupados em comprar armamento, fazer, né, a defesa nacional, melhorar o exército, aumentar o salário dos soldados, né? Então cada um tem os seus interesses, né? O Arnheim quer comprar jazidas de petróleo, né? Onde hoje é a Romênia, ali onde é que é, né? A Albânia, sei lá, então ele quer comprar jazidas de petróleo. Cada um tem os seus interesses. E depois fica falando em nação, né? Fica falando, União Nacional, né? Cada um, né? Os nobres têm os seus interesses, os burgueses têm os seus interesses, né? E ao mesmo tempo fica ali aquelas conversas de salão, né? O afé possível aí entre o Arnheim e a Diotima, né? Enquanto que o Tutsi já está desconfiando desse Arnheim e vai mandar investigar, né? Então vai ter parte ali que ele... Quem que é esse Arnheim, né? Esse doutor Arnheim aí? Que é esse homem cheio de atividades, aquele cara assim que cheio de trabalho, né? Então, ele é um cara católico, coleciona artes, né? Inclusive tinha muita arte na casa dele e foi roubado por um serviçal. Você vê, o serviçal fica lá pegando as estátuas, lá, os artigos de luxo, de arte, né? E ele descobriu que o serviçal lá, o servo dele lá, o empregado, era tão ambicioso quanto ele, patrão, né? Então, se o cara é ambicioso, né? Então, não é ambição, né? Cada um cuida do seu, né? Então, ele não cuidou das coisas dele, o serviçal estava lá roubando os objetos de artes, né, da Arnheim. Muito bem, então, vamos lá, para o 47, 48. Então, vai se explicar aqui a fama desse Arnheim. Então, a gente vai destacar vários capítulos aqui, a figura, por isso que eu falei que melhorou muito o personagem, né, porque está dando destaque nele. Então, ele parou um pouco aqui para dar destaque. Esse homem do salão, esse homem medalhão, que é o Arnheim, é um cara que fala 5 idiomas, né? Ele sabia falar sobre tanto ciência como artes, né? Então ele sabia frequentar tanto os nobres quanto os burgueses, e é um cara que empresta dinheiro, é um financista, ele investe nas bolsas de valores, né? Um homem de negócios, né? E ele também escreve livros e tratados, né? Então ele é um cara assim, muito bem articulado, né? É um homem que sabe investir dinheiro, então é um homem de negócio, um homem de fala, um homem que sabe criar as teorias dele, então é aquele homem cheio de dinheiro e cheio de ideias, né? Por isso que o pessoal adora. Então, muito bem, essas discussões, quais são os temas das discussões aqui do salão? Então tem um salão, né, a ação paralela, é um grupo de pessoas para promover a festa de 1918, o nacionalismo austríaco, né, Império Austro-Húngaro. Então a discussão é, o que une um povo ou os povos, né? Será o Estado, um Estado forte, um exército forte, a ideia de defesa nacional? Aí vai ter lá os personagens que defendem isso. Vai ser o que? Uma religião, uma arte, né? Tem uma religião católica, religião, né, cristã e tal. A arte austríaca, a arte alemã, a língua alemã, né, o idioma, a cultura alemã, a civilização alemã. Porque lembrar que a Áustria, né, e outros países ali, né, falavam a língua alemã, no sentido de que tinha um Império Germânico Romano, né, falavam alemão, são países de língua alemã, países de fala alemã, né?
Aí outros falam assim, não, é a tradição que vai, né, que vai passando de pai para filho, né? Então, e aí uma raiva fica aquela idealização do passado, né? Os grandes escritores, grandes epopeias clássicas da Alemanha, da Europa, né? E hoje em dia não se tem grandes autores como antigamente, né? Então é sempre aquele discurso tradicionalista que beira o reacionário, né? Que o melhor é o antes, né? Melhor é o antes. E enquanto que a Diotima tem ideias mais de progresso. A Diotima acha que tem que unir a pátria rumo ao progresso, ao humanismo, né? Aos direitos humanos. É a ideia mais progressiva. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí, porque a Diotima quer unir todo mundo. Mas só que tem ali os tradicionalistas que acham que mas o melhor império foi o germânico, o romano e tal. E os grandes poetas de antigamente, hoje em dia não se tem mais um Goethe, né? Não se tem mais um Schiller e tal, né? E aí essas discussões sobre, que vão lembrar as discussões ali, por exemplo, do Setembrismo do NAFTA, lá no Montanha Mágica dos Thomas Mann. Thomas Mann escreveu, e foi publicado em 1924, depois da Primeira Guerra Mundial, que é uma época também aqui, né? Esse livro foi publicado aí nos anos 30, né, início dos anos 40, que as discussões são as mesmas, né? Ou seja, o que é civilização, o que é religião, o que é direitos humanos, o que é humanismo, né? O que é secularismo. Então, todas essas discussões aí. E aí você vai destacar, então, nesses capítulos, né, principalmente nos 50 em diante, aliás, né, nos 50 até os 52, vai ser esse triângulo aí. A Diotima, a socialite, a progressista, né, o papel da mulher na sociedade, destacar isso aí, né. É um dos melhores personagens dessa parte, né, a Diotima, que aí lembra a Bovary, a mulher que lê, a mulher que tem estudo, a mulher que conversa, a mulher que fala com o nobre, que fala com o burguês, né. E aí vai ter ali o marido dela, que é o subsecretário Tutsi, né? O nome é italiano, né? Lembrar que a Áustria tinha possessões no norte da Itália na época, né? E aí ele é o Tutsi é o burocrata, então funcionário público, ele está ali nas rodas de poder, só que ele não tem o poder das altezas, né? Dos ministros. Então ele é um cara, um subsecretário, né? Então se entenda aí. E ele fica então olhando com inveja e ressentimento para o Arnheim, que é esse homem de negócio, financista, né? O cara que fala bem, o cara que se relaciona com todo mundo, tem dinheiro na bolsa de valores, né? Está lucrando com os negócios. Então, aí é que está o negócio. Então, eu acho que, em alguns momentos, os personagens ficam reduzidos a profissões, né? Destaquei aqui, alguns personagens aqui que podiam ser melhor elaborados. O cara é financista, o cara é banqueiro, o cara faz... Então, assim, eu acho que ele não desenvolve todos os personagens igualmente, o que é difícil, né? Não é um Tolstói e um Dostoiévski, né? Que são autores que sabem destacar personagens e criar personagens, né? Porque aí falta profundidade nas personagens. Se ela é reduzida apenas a um papel caricatural, a uma profissão, o personagem não tem profundidade, né? Representa aquela classe, né? A nobreza, a burguesia, os financistas, mas não tem um destaque da pessoa, né? Quem que é? Quais são as suas reais motivações da personagem, né? Então a Diotima, nesse caso aqui, ela é aquela mulher graciosa, glamurosa, né? Podemos dizer assim, e ela está querendo subir no poder, né? Ela é ambiciosa e ela quer conversar com esses vários núcleos, porque ela está ali entre os burocratas, os financistas, está entre os nobres, né? As altezas, os burgueses, né? O pessoal do dinheiro. Então é o pessoal do título, né? Nobiliário, né? Os condes, os barões, e entre os burgueses que financiam a coisa toda, né? Os industriários, os empresários, o pessoal que joga na bolsa, etc. Né? Ainda não teve a crise de 29, que não teve a crise de 29, vai ter a guerra de 14 e 18, né? E aí, aí tem as discussões depois em paralelo, é a questão lá do Moosbrugger, né? Que é outra história paralela aqui, que é o assassino lá, né? O assassino e tal. E aí, a comoção, que eu falei no outro vídeo, a comoção que causa o homem estranho, o homem estrúxulo, né, o coringa, causa nos homens comuns. Então as pessoas comuns têm medo e fascínio por esses assassinos, psicopatas, essas pessoas que saem da média, esses caras que fogem do ordinário, mas para o pior lado, né, que é o lado do crime, do lado, né, da subversão, etc. Né? Então, aí tem conversa, né, essas conversas que lembram muito Montanha Mágica, etc., que tem várias teses, né, filosóficas no meio, que é a conversa ali do Rich com os amigos, né, a Clarice e o Walter, né, que são músicos e tal, e ficam discutindo se deve ajudar ou não, né, o Moosbrugger, se o Moosbrugger é um sintoma da doença atual, da transição, época de transição, se o Moosbrugger é mais uma vítima, né, do que um real problema social, né, se ele é mais uma vítima, né. Então, né, problema social, o cara, por que ele fez isso?
Então eles ficam discutindo isso e o Rich fala, nós estamos na época de transição, não existe mais a tradição, né? Olha o contraponto aí. A tradição que é defendida por Horkheim, né? O Rich acha que não tem mais isso e que hoje em dia cada um tem que se dar bem, né? Cada um tem que se dar bem, ser bem sucedido, ter um emprego, um negócio, bens mais do que o seu vizinho, né? Então, ou seja, o que o Rich está propondo aqui? Um liberalismo, né? Um liberalismo cada um por si, né? A mão livre do mercado, né? A mão invisível do mercado, né? Então, aqui no capítulo dá a impressão que o Rich está mais reacionário, né? Não tinha essa visão dele até aqui, porque ao contrário da Diotima, que tem uma preocupação coletiva, né? E todo mundo quer ser nacionalista e tal, o Rich ele acha que cada um cuida do seu quintal, se dá bem com seus negócios, ninguém está mais preocupado com o negócio de tradição, né? Então é isso aí a discussão, que são as mesmas discussões que estão lá no Montanha Mágica, etc. Né? Ou seja, o que fazer numa época de transição? Você olha para o futuro ou você olha para o passado? Né? Você tem que escolher, né? Para onde você vai voltar para o passado, né? Solucionar fascistas, ou você vai para o futuro, a ideia socialista, utópica, etc. Né? Então as discussões continuam, nós estamos ainda, né? Falta 1000 páginas, não preocupa não, falta 1000 páginas, tá bom? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.